E Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública, revelou que o governo vai apresentar nos próximos dias a proposta de criação de uma Guarda Nacional Permanente. A tropa cuidará da segurança de prédios públicos federais em Brasília e vai atuar em operações especiais em áreas sensíveis, como territórios indígenas, fronteiras e unidades de conservação. Dino diz que a Guarda Nacional terá um comando próprio e uma cultura institucional específica, diferenciando-se da Força Nacional. Bom, e para começar a nossa rodada de análise e comentários aqui no Oeste Sem Filtro, quero dar as boas-vindas, boa noite. Cristina Grêmio, nossa convidada de todas as quartas. Só para a gente diferenciar aqui, né, Cris, a Força Nacional, ela existe desde 2004 e não é de hoje que Flávio Dino vem falando em criar uma Força Nacional. Agora, qual seria o objetivo, né, de Flávio Dino nessa altura do campeonato em criar uma Força Nacional aqui no país? Cris, boa noite. Boa noite, Paula, tudo bem? Prazer estar aqui de novo com vocês. Boa noite, Silvio, Ana Paula, Augusto. Boa noite para a nossa audiência. Dá até medo, né? Dá até medo. Um comunista à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública que assistiu de camarote a invasão dos prédios públicos em 8 de janeiro e aparentemente nada fez além de tuitar: estou aqui vendo de camarote da janela do Ministério da Justiça. Depois mentiu que não estava, mas já tinha dado entrevista para o Fantástico confirmando que estava. Tudo muito estranho. E o fato é que a frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública não conseguiu proteger os principais prédios públicos ali na Praça dos Três Poderes: Congresso Nacional, a sede do STF, do Judiciário, e o Palácio do Planalto. E agora ele quer criar uma Guarda Nacional para cuidar de índios isolados e de, não sei exatamente como que ele vai cuidar de outros prédios públicos com esse péssimo exemplo já no início do governo. E o pior, né, sempre se vitimizando como se o governo tivesse sido vítima de golpe, de terrorismo, coisa que a própria CPMI do 8 de janeiro, que eles tentaram a todo custo que não fosse instalada, já começou a revelar que é apenas e tão somente uma narrativa, como aliás a gente já apontava há muito tempo, dadas as evidências, né, a quantidade de black blocs infiltrados e tudo mais. Agora, Paula, o estranho mesmo é ele falar isso justamente na semana em que as polícias, as principais equipes de polícia de São Paulo, Rio de Janeiro, também as aqui do sul do país, do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, em reforço à Polícia de São Paulo, tentam um combate ao crime organizado, aqueles mesmos cupinchas, né, que abrem suas portas das suas comunidades para receber Flávio Dino, Lula em campanha, sem que, enfim, nenhuma segurança especial seja necessária. Na semana em que essas polícias especializadas tentam combater o crime organizado e a mídia militante pró-Lula endossa a narrativa lulista de que bandido é coitadinho e polícia é que está matando sem necessidade, é complicado a gente pensar numa Guarda Nacional. Difícil de acreditar que possa sair coisa boa desse projeto. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Então, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, quer criar uma Força Nacional, aliás, uma Guarda Nacional. Força Nacional já existe desde 2004 e a pretensão dele com essa tropa é cuidar, então, da segurança de prédios públicos federais em Brasília e atuar em operações especiais em áreas sensíveis como territórios indígenas, fronteiras e unidades de conservação. Ana, o que a gente pode esperar dessa ideia do Flávio Dino? Mais páginas do manual de projeto de poder, né? Como todo bom comunista. Boa noite, Paula. Boa noite, Cris. Craque Silvio Navarro, meu mestre, Augusto Nunes, e muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. É o que a Cris disse, né? Um comunista à frente do Ministério da Injustiça, né? Porque nós só temos visto injustiças desde 1º de janeiro desse ano. Então, a gente sabe muito bem como é esse manual. Basta olhar aí nas páginas de história o que comunistas fazem e o rumo que esses países tomam quando comunistas eles decidem ter uma guarda nacional, né? Aí ele disse sobre comando próprio e comando específico. É aquela velha tática, né, de florear o discurso com palavras bonitas, como nós temos visto nos últimos 4, 5 anos, né? Atos antidemocráticos, proteção da democracia, desinformação.
mas nós sabemos muito bem que isso tudo aí, o combo dessas palavras bonitas e floreadas é para calar jornalistas, calar cidadãos, cercear a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão nas redes sociais. Hoje a gente vai falar sobre isso também. Então, é o que a Cris disse, né? Simples, assim, um comunista aplicando no Brasil páginas de qualquer manual comunista. E dentro dessas páginas, claro que está uma Guarda Nacional própria para servir os propósitos desse manual, muito conhecido de quem presta atenção na história. Pois é, Silvio Navarro, boa noite. Quem tem uma Guarda Nacional é a nossa vizinha aqui, Venezuela. A Venezuela, né? Mas seria o quê? Uma guarda pretoriana? É isso? Temos o imperador Otaviano no Brasil? Pois bem. Boa noite, Paula. Boa noite, queridas Cris, Ana Paula Henkel, meu irmão Augusto Nunes. Boa noite para você que está aí do outro lado da tela. Paula, olha só. Por mais que essa tentação comunista do Flávio Dino, e isso não é a primeira vez que essa proposta vem à tona, tá? Por mais que exista essa tentação, eu duvido que ela passe pelo Congresso Nacional. E, afinal de contas, é preciso alterar a Constituição. É preciso uma PEC, ou seja, 308 votos de deputados. É preciso passar primeiro pela CCJ, depois 40 sessões, né? 40, o prazo para a comissão especial analisar é de 40 sessões. Depois o Senado, tudo isso em votação dupla, 2 turnos. Eu não acredito que isso passe pelo Congresso Nacional. Por mais que o governo libere bilhões e bilhões em emendas parlamentares, compre esses votos por meio de emendas, eu não acredito. Porque o Congresso, a Câmara dos Deputados, tem ainda uma maioria conservadora. Uma maioria que é a tal da bancada BBB, né? Boi, bala e Bíblia. A própria Comissão de Segurança acabou de aprovar uma moção em repúdio ao Flávio Dino por conta do 8 de janeiro. Então, Paula, eu acho que essa tentação autoritária existe, ela vai voltar, ela vai ser apresentada mais vezes ao longo desse governo, mas não acredito que ela passe pelo Congresso Nacional. E se passar, eu pergunto, quais seriam as atribuições dessa polícia pessoal, né, do presidente da República? Proteger os palácios, proteger os prédios públicos do Distrito Federal? E como é que fica a jurisdição do Distrito Federal nessa história? É muito complicado. Ademais, proteger fronteiras, isso é uma atribuição específica e também constitucional da Polícia Federal. Quem seriam esses homens dessa guarda pretoriana? Seriam concursados? Seriam policiais militares, como, por exemplo, a Academia do Barro Branco, em São Paulo? É totalmente diferente da Força Nacional de Segurança, que tem uma atuação muito bem delineada, são policiais de vários estados, recolhidos ali, que se unem quando são chamados pela União com propósito específico, data de início e término daquela expedição, daquele trabalho. São chamados até em eleições para proteger, por exemplo, determinados redutos nos rincões do país onde a segurança é precária. Então, eu de fato não acredito que isso vá adiante no país, apesar do Brasil estar vivendo esses dias tão estranhos. Augusto Nunes, boa noite. Não é a primeira vez aí que o ministro Flávio Dino propõe a criação de uma Guarda Nacional. Você acredita que isso pode avançar, Augusto? Olha, Paulo, primeiro, boa noite. Boa noite, Cris, querida. Boa noite, meu irmão Silvio, minha grande parceira Ana. Boa noite a você que nos acompanha. Essa turma vive num passado meio distante, né? Eles não sabem que caiu o Muro de Berlim, que a União Soviética não existe mais. Eles ficam pensando na eterna reconstrução do sonho aí que desabou, o sonho deles, né? Pesadelo nosso. Vamos lá. O Silvio notou bem, poderia funcionar como é que chama? Força Nacional de Segurança ou de Segurança Nacional, como é que é? Isso que já existe. A Força Nacional. Força Nacional. O problema é o seguinte, eles criaram, o Tarso Genro, quando criou essa Força Nacional, ele criou o Exército Fantasma, porque não foram acrescentados aos quadros da Polícia Militar, são eles que fazem parte disso, não foram acrescentados empregos, vagas, nada, não aumentaram.
Então você faz o seguinte, tem um problema no Rio Grande do Sul, isso eu vi, Porto Alegre, considerada uma cidade insegura. Eles pegam, ó, 40 PMs em Alagoas, 30 em São Paulo, tal, mandam para uma cidade desconhecida, até que eles se familiarizem com o novo campo de batalha, os criminosos já estão andando na frente. Pois bem, em vez de melhorar isso aí, ele vem com a Guarda Nacional, está no nome, a Venezuela é bolivariana. É um exército paralelo comandado pelo presidente da República, no caso pelo ditador. Eu quero saber quem vai comandar aqui. Quem comanda? Eles atendem ao chefe das Forças Armadas ou ao chefe supremo das Forças Armadas, segundo a Constituição, que é o presidente da República, é o Lula que vai comandar? Isso aí não existe. É uma força, é um exército paralelo destinado a reprimir dissidentes. Aprendendo isso aí existiu no nazismo, no fascismo, aquela turma que saía uniformizada por esses países nos anos 30, 40, eles todos, e por muito mais tempo na União Soviética, eles estavam ali para prender adversário do governo, para isso. Agora, se eles vão tomar conta das fronteiras, né, de regiões convulsionadas, aí o que eles vão fazer com o crime organizado? Quem combate? O Exército vai fazer o quê, aliás? Sobra o quê para o Exército? Nada. Eles vão cuidar de fronteiras? Quem defende as fronteiras é o Exército. Eles vão cuidar da ordem e da segurança nacional? É o Exército que garante isso. Que papel sobra para o Exército? Enfrentar a Guarda Nacional do Flávio Dino? Ele não tem uma única ideia que preste sobre segurança pública. Ele não fala sobre o que fazer com crimes organizados, com as organizações do crime organizado, né, os PCCs da vida. Ele não dá nenhuma ideia sobre. Ele só pensa na repressão, que é política, sim. Aí, não, vocês estão exagerando. Será que eles querem copiar a Venezuela? Querem. Um sujeito que com essa idade ainda é comunista, esse é absolutamente anormal.